sinto um pouco mais em casa. Hoje a gente vai falar sobre uma questão que aconteceu com o Fê e que a gente chegou no núcleo de a gente é o que a gente é o que o outro pensa que a gente é, a gente sabe quem é. Como a gente constrói essas camadas todas. Como a gente constrói isso, que a gente chama de eu, e todas as confusões e enfim, as partes da vida que a gente passa nessa construção eterna. Mas que, né, você não pode levantar uma manhã e falar, hoje eu não quero ser eu. Você tem que lidar com isso sim ou sim, o tempo todo, o dia inteiro da sua vida. E, na verdade, surgiu de uma fala do Fê me contando um evento, onde ele disse, nossa, me dei conta que a gente não sabe elogiar. E talvez a gente também não saiba receber elogio. E aí conto melhor. Na verdade, vou fazer que nem você, Fê. Eu vou dar um trailer e depois você conta a história. Tá bom? O Fê chiquérrimo estava dando uma palestra quando um participante vem até ele e faz um elogio, ou que ele pensava ser um elogio sobre como foi a palestra. E aquilo tocou demais o Fê, tanto que gerou essa conversa que está gerando esse programa, onde o Fê começou a pensar, não era isso que eu queria ouvir, né? Não tá dizendo que eu fui um excelente palestrante e amenizando a minha dúvida. Exato. Fê, conta esse episódio pra gente poder situar os ouvintes. Tem uma prévia disso, né, que assim, quando a gente vai, investigar um pouco de comunicação não violenta, e eu tive a alegria de participar de alguns encontros, especialmente com o Dominique Barter, que eu recomendo muito que sigam, assim, ele é meio ausente nas redes, mas, ele é uma pessoa que vale a pena ouvir. Vamos colocar no final do episódio. Ah, vale a pena. E aí, nesses encontros, a gente discute um pouco, né, sobre a CNV, ela se debruça um pouco sobre os elogios. E aí, esse evento que a Vanessa está contando, foi realmente no fim da palestra. E algumas pessoas, não foi só uma, né, elas vieram comentar, como é costume, das pessoas serem gentis, né? É bem de brasileiro isso. E aí, não raro, os elogios que eu recebia era como se as pessoas, nessa palestra, eu falei um pouquinho da minha jornada enquanto eu sou um psicólogo mochileiro, né? E eu falei sobre isso, sobre essa interface entre viagem e autoconhecimento e descoberta. E as pessoas vinham e elas ficavam assim, maravilhadas com a minha jornada. Só que no processo dessa palestra, eu queria que assim, tem um grande mote da palestra que era nós somos maiores do que a vida que nós levamos. E eu gostaria que as pessoas trouxessem elementos de que elas se conectaram com essa grandiosidade da vida delas. E elas iam elogiar a minha jornada, a minha trajetória. E eu falava assim, meu Deus, não é por isso que eu queria ser elogiado. E aí isso me deu um grande tilt que eu fiquei questionando. E eu falei assim, por que eu quero ser elogiado? Eu queria que isso tivesse impactado a vida delas. E aí eu comecei a entrar em contato com essas duas possibilidades. A primeira delas é, pode ser que eu não passei exatamente a informação que eu gostaria de ter passado e eu preciso rever a minha palestra. Essa é uma vertente de reflexão. Mas a outra vertente, que aí a gente começou a conversar, né, Van, é como a gente não sabe elogiar, porque a gente elogia o outro como se a gente quisesse dizer para o outro quem ele é, a partir da nossa experiência com essa pessoa. E, e isso não chegava até mim como um elogio, porque um elogio para mim seria a pessoa dizer: caramba, aquilo que você disse fez eu pensar em tal coisa, fez eu pensar como minha vida está se apequenando, e agora eu refleti como eu preciso fazer tais e tais mudanças. Só que isso pouco chegou, não é que não chegou, mas foi a exceção. Que interessante, o que você queria ter ouvido era, né, como chegou, né? Aquilo que você estava dizendo chegou na pessoa, modificou alguém. E eu fiquei pensando, eu tô pensando hoje, e quando você me contou isso, né, antes disso virar um programa, me chegou no mesmo lugar que eu estava lembrando de uma peça que eu assisti ano passado, numa viagem que eu fiz para o Rio. Eu não lembro o nome do ator. Ele é um ator que é jovem, que tá famoso agora, e era um monólogo. E me tocou tanto, mas tanto, que assim, durante a peça eu só chorei. No final da peça eu só chorei, eu precisei me recuperar da peça. E era um teatro muito pequenininho.
E aí eu estava num grupo de amigos, aí a gente, todo mundo saiu depois e estávamos esperando para ir cumprimentar esse ator. E aí quando eu fui falar com ele, assim, eu não tinha condições nem de inventar uma coisa, sabe, de tentar ser. Quando a gente vai fazer um elogio, né, a gente colore um pouco, carrega um pouco nas cores, né, do elogio, não como mentira, mas como para ser educado, para ser legal, para ser gentil, Uhum. para isso, né? A gente faz isso quando a gente vai fazer um elogio. Até porque a gente quer ser bem quisto para aquele que ouve o elogio. É, e ainda mais uma pessoa que você não conhece, né? Ele era um ator, nunca tinha visto ele na minha vida. Tava ali na frente dele, mas assim, eu não pude fazer nada disso, porque assim, eu tava ainda muito com a ferida aberta, assim, de tudo que se tratava a peça. Uhum. E aí eu fui falar com ele, já secando um pouco as lágrimas, quase me emocionando de novo na mesma hora. E eu só falei disso. E depois eu fiquei morrendo de vergonha. Porque eu só falei assim do quanto aquilo tinha me tocado, do quanto eu estava assim vivendo um turbilhão naquele mesmo momento com tudo que ele estava me fazendo pensar e sentir, e que eu estava muito grata a tudo aquilo que estava acontecendo dentro de mim naquele momento da peça e ainda estava acontecendo. E aí depois que eu me distanciei dele, vieram outras pessoas, graças a Deus, tirar foto, falar com ele. Aí eu morri de vergonha. Eu falei assim, Vanessa, você fala, mesmo você falar que a atuação dele era maravilhosa, que o cenário estava lindo, que é incrível, como com nada não tinha nada de nada, sabe? O cenário, nem a vestimenta, era um plástico e ele. Você não conseguiu falar nada sobre a beleza que você viu da atuação dele, só falou de você. E eu fiquei morrendo de vergonha, mas pensando também, era o máximo que deu para fazer ali. Mas eu senti uma necessidade. Eu não sou o tipo de pessoa que tira foto com um cantor, com um artista, nem nada disso. Muito menos esperar. Eu só fiz isso porque meus amigos queriam fazer isso. E era um teatro pequeno. Mas eu fiquei pensando, por que eu falei essas coisas? E aí depois que você falou, era isso que eu queria ter ouvido? Não é isso que eu entreguei para esse ator depois, que eu fiquei com vergonha? Era Uhum. exatamente o que você queria ter ouvido, né? Eu toquei na sua vida. Esse ator, ele fez uma marca, assim, tá na minha história agora. Este encontro foi sagrado pra mim, sabe? Acho que você tá falando disso, né? Eu queria sentir que esse encontro dessas pessoas comigo foi sagrado também. É que eu acho que é o que de fato faz diferença, né? Porque parece uma coisa meio narcisista quando a gente vai, no caso da peça, né? Você vai assistir uma peça e aí você acaba a peça e você vai lá pro ator para dizer como ele interpreta bem e como ele é grandioso. O primeiro ponto é, quem é você na fila do pão para dizer que ele é um excelente ator, né? Tipo, você não é a Fernanda Montenegro, A não é filha a Meryl perdida da Streep. Fernanda Montenegro. Exato, não é. Você não é a Meryl Streep, assim, cheia de 19 Oscars, para poder ter uma fala de referência, né? É É, verdade. então, mas ao mesmo tempo parece que a gente tem que dizer para aquela pessoa que ela é uma excelente, né, uma excelente atriz, um excelente ator. Então, eu acho que é um elogio tão vazio porque na maior parte das vezes aquilo que a gente está elogiando, nós não somos uma autoridade naquele assunto, e aí a gente perde a oportunidade de falar daquilo que impactou na nossa vida, né? Porque parece meio às avessas, porque a hora que você contou de você, eu acho que tem um lugar meio. Você falou assim, será que eu tô sendo narcisista? De falar de mim pro ator? Mas será que não é por isso que ele tá no palco? Eu acho que sim. Eu acho que os atores, eles estão lá para mudar a vida das pessoas, né? Exato, para impactar a vida das pessoas. É. Bom, a arte, eu acho que tá aí para isso, né? É uma expressão do próprio mundo interior da pessoa, mas ela também tá aí para você se identificar com aqueles sentimentos e fazer algum movimento seu também, né? Identificar isso em você e a partir daí fazer suas mudanças ou apenas acolher a sua dor, conseguir transitar no mundo com elas. Exato. E aí eu acho que é a mesma coisa da palestra, assim. É claro que tem sempre a hipótese da minha palestra precisar evoluir e eu estou às voltas com melhorar ela. Mas como a gente está fazendo esse recorte, né, dessa minha investigação, eu acho que era o que eu queria, assim. Porque quando eu paro e penso, não é o que a gente quer como psicólogo, não é o que a gente quer como médico, é,
ou não é o que você quer como administrador, não importa, assim, não precisa ir no óbvio que são profissões da área da saúde ou da arte, mas não é isso que a gente. Não é isso que é melhor que a gente queira que a gente impacte positivamente as pessoas. Sim, total. Eu tô aqui pensando. Talvez isso vai ficar assim muito zen budista. Não sei se eu devo ir por esse caminho, mas assim, eu tô pensando que se você não sente o impacto, eu vou chamar de outras formas, talvez essa conexão. Mesmo com um filme está passando e você está se identificando, você está conectado ali com algo que está acontecendo, né, naquela história. Se você não se sente conectado a algo, as coisas fariam sentido, né? Como você está falando, um administrador. Se ele não sente que ele está tendo um impacto, né? Seja lá qual for o impacto que ele sente, teria sentido o estar no mundo? Mas eu acho que a gente vai para esse lado muito solto. Eu não acho que a gente vai para o lado solto, porque ampliando a nossa discussão, eu acho que é por isso que a gente está numa época que a gente se sente tão vazio. Porque eu usei administrador não foi à toa, que é para trazer um contraponto de profissões mais costumeiras, assim, né? É, então a gente está nessa cultura do LinkedIn em que a gente posta que a gente fez uma pós-graduação, e aí as pessoas vão lá e elogiam, e você vai ver os comentários, é sempre, meu Deus, que incrível, sempre melhorando, sabe, servindo bem para servir sempre, né? Que assim, em outras palavras. Mas no fim, a gente não tem acesso à diferença que a gente faz na vida das pessoas. E aí fica sempre uma coisa meio retroalimentada, assim, que não produz satisfação, não produz diferença. Parece tão infantil, tão. Parece uma sociedade mais infantil, em que a gente fica só dizendo como o outro é incrível, e a pessoa ela não se alimenta daquilo, porque é um elogio vazio. Sabe que outro dia, agora que você falou isso, você tem toda a razão, meu amigo. Eu ia dizer como sempre. Olha só, era um elogio. E eu pensei, digo pra ele que é como sempre? Como é difícil fazer um elogio, né? Mas você tem toda a razão, como sempre. Tô aqui pensando um exemplo muito simples perto do grandioso disso que você tá falando, mas eu passei por uns 40 dias, assim, consecutivos ultimamente, de uma inflamação lombar que, né, um saco, te limita, te imobiliza. Enfim, fiquei cheia de restrições na vida. E aí, alguém me indicou um perfil, um rapaz, instrutor de yoga aqui do Uruguai, bem no começo, assim, com pouquíssimos vídeos feitos assim no quintal dele, a coisa mais singela e fofa. Mas, assim, aqueles 4 exercícios que ele ensinou para desinflamar a lombar salvaram a minha vida. Eu fiz eles e estou fazendo eles assim todos os dias e assim, meu Deus, como desinflamou e não teve anti-inflamatório, não teve nada que teve o mesmo impacto na minha coluna como aqueles 4 exercícios que ele ensinou ali, ele e um colchonetinho no chão. E eu tenho esse hábito de escrever para as pessoas, agradecendo, falando. Talvez na cara a cara eu seja um pouco mais tímida. Mas, assim, de escrever eu tenho esse hábito. E eu escrevi para ele e falei assim: nossa, você está me ajudando muito. E só isso, né? Eu tô fazendo e tá me ajudando muito. Se inflamou pra caramba. E aí esse rapaz escreveu para mim: obrigada por você ter mandado essa mensagem. São mensagens assim que me fazem saber que eu tô fazendo algo importante e me fazem continuar fazendo, né? Mandando esses vídeos que, sei lá, talvez muito poucas pessoas vejam. Mas eu queria que ele soubesse, sabe? Eu não queria que ele soubesse a Vanessa existe. Eu acho que o que eu queria que ele soubesse é isso que você está fazendo aí na, na simpleza do seu quintal. Me ajuda, né, muda a minha vida, me faz poder caminhar até o mercado. Faz diferença na sua vida. Faz diferença na minha vida. E eu não queria que ele não soubesse. E ele ficou muito grato, exatamente por isso que você falou. Ele entendeu, né? Eu fiz com que ele soubesse que ele fez diferença na minha vida e isso deixou ele muito grato. No fundo, a gente acha que é tudo igual, né? Mas a gente quer estar conectado, né? A gente quer
quer ver no outro, né, que a gente está conectado, que a nossa existência não é em vão, né? Assim, óbvio que é a minha opinião, e eu não tô dizendo que ela é a verdade, mas me parece mais maduro, né? Não parece que é uma proposta, essa existência mais conectada e que a nossa vida contribui e torna a sociedade melhor, ou nossos núcleos, as nossas bolhas que sejam melhores, parece muito mais interessante do que simplesmente dizer você mandar uma mensagem como ele é o melhor instrutor de yoga, da região aí do Uruguai, sabe? Eu fico com vergonha, assim, é como que cara de pau, né, ir lá e falar com uma pessoa desconhecida, né, na rua a gente não faz isso, né, eu, pelo menos. Mas quando as pessoas fazem comigo, eu acho da hora, eu falo assim: "Nossa, que bom que essa pessoa veio". Ou tem dias que a gente tá muito tem dias que eu estou muito extrovertida e aí eu faço esse movimento de elogiar uma pessoa, sei lá, da padaria, uma pessoa com quem eu encontrei e falar: "Nossa, adorei tal coisa que você está usando ou tal coisa que você fez", ou enfim, uma pessoa desconhecida. Mas normalmente a minha sensação é, se eu não conheço a pessoa, E ao mesmo tempo é tão vulnerável, né? Quando você diz, me ajudou aí, eu não lembro o que que você falou, aí na padaria e no mercado, né? Também você está expondo a sua vulnerabilidade e a diferença que ele fez naquilo que era uma limitação. Eu acho que tem isso, né? Você deixa de ser uma pessoa na multidão e você, agora, para esse instrutor de yoga, você é a Vanessa, né? mas aí eu acho que entra uma coisa que eu já comentei aqui, né? Estar em outro país que não é o Brasil faz eu sentir que tudo aqui é para mim, rapaz. Eu não tenho limitação aqui no Uruguai, aqui tudo é feito para mim, não sou essa Zé Ninguém aqui. Aqui é outro país, aqui não tem, eu não entendo os códigos, eu sempre vou estar meio fora dos códigos, tudo é para mim. Então aí não me dá tanta vergonha, mas talvez no Brasil me desse. É como se você tivesse uma licença poética para ser, sei lá, para errar, ou para não cumprir os códigos de conduta, é isso? Seria mais como ter um pseudônimo. Ah, que legal. É. Como se você fosse outra versão de você mesmo. Sou eu, mas eu tô usando um pseudônimo. Eu acho que imigrar faz isso um pouco, né? Sim, totalmente. Nesse sentido, é muito libertador para mim, porque aí eu posso ser todas as outras versões que sou eu mesma também, mas não ficar tão presa a um jeito como eu cresci, como eu nasci, do lugar que eu vim, que todo mundo tinha muito bem o seu lugar e tente não ficar saindo muito desse lugar. Pelo menos era como eu senti. Aham. Você é mais atirada aí no Uruguai. Sem dúvida. É como se eu não tenho tanto freio, eu posso ir na direção que eu pensar, sem que tenha tanto superego, sabe? Tanta autocrítica ou julgamento meu mesmo. Aham. Será que para elogiar a gente tem que ser mais atirado? Eu acho que sim, né? Porque acho que para elogiar você tem que se desapegar que o outro vai gostar ou não do que você vai dizer, se ele vai concordar ou não, se ele vai te julgar, se você tem ou não essa qualidade que você vai elogiar nele. Do seu próprio auto-julgamento, né? Eu tenho ou não isso que eu vou elogiar nele, estou elogiando ele porque acho que você tem que desapegar. Para elogiar, acho que você tem que sentir e falar logo. Aham. É verdade. E sabe que eu fiquei pensando nas nossas relações interpessoais, como a gente precisa ser atirado para elogiar de verdade alguém e como a gente nunca fala para as pessoas o real impacto que elas têm na nossa vida. A gente elogia, por exemplo, sei lá, elogiar uma mãe. Óbvio que nem toda mãe é elogiável, mas é, vamos no estereótipo de uma mãe boa. É, a gente elogia a comida, ai, que comida gostosa, ai, obrigado por você que carinhosa que você é por ter arrumado o quarto para mim dormir, alguma coisa assim. Mas a gente não elogia nesse lugar mais atirado, de nós mesmos, assim, de falar, é, eu não seria eu se não fosse você. É, eu não seria tão cuidadoso com as pessoas se eu não tivesse recebido o seu cuidado. Obrigado por ter me mostrado, sabe? E isso em várias relações, eu acho. E é incrível, né, isso que você está falando com a mãe, por exemplo. O pai também, avó. Essa pessoa, né, que foi sua, independente do parentesco, que foi sua cuidadora, seu cuidador, né, a maior parte da sua infância. Deveria ser com quem a gente teria a maior liberdade, né, a maior abertura para falar isso, mas
difícil falar, né, nessa profundidade que você está falando. Você consegue pensar, você consegue ter clareza, você consegue falar disso para outra pessoa, né, é por causa, né, no seu caso, por causa da minha mãe que eu sou tão cuidador, por causa da minha mãe que eu sou, assim e consigo fazer tal coisa, mas para a própria pessoa, ai, é difícil. A minha mãe esteve aqui nas férias e a gente tem uma relação ótima, mas teve vários momentos, assim, que eu consegui dizer coisas pra ela, mas, assim, teve muitas coisas que eu tive que mandar uma mensagem depois que ela voltou para o Brasil. É isso, porque a gente tem vergonha de ser atirado. A É, gente a gente precisa esperar depois para não estar junto, para poder falar ou para mandar a gente vai escrever uma mensagem no WhatsApp. sim, que coisa, né, que perda de tempo, né. Eu não sei, parece que é difícil mesmo parar e olhar no olho e dizer porque eu tô lembrando, eu disse antes da gente começar a gravar, né, o meu namorado fica me elogiando que eu sou fofo. Várias questões, eu também às vezes discordo disso, porque ele também diz que eu sou briguentinho, né, então só para não criar uma imagem aqui, né, disso. Mas Somos seres contraditórios, cabe tudo isso na mesma pessoa. cabe tudo isso. E aí, falando de mãe, eu acho que quem me ensinou a ser fofo, ou da onde eu tirei isso, foi da minha mãe. Uhum. E eu acho que eu nunca cheguei pra ela e disse isso. Porque minha mãe é uma pessoa muito doce, assim. E eu acho que foi observando ela intuitivamente, né? Não é que um dia ela sentou e falou: Filho, você tem que ser de tal jeito. Mas foi como eu cresci na minha casa. A minha mãe é muito carinhosa, assim, né? E agora, olhando, eu acho que eu nunca sentei com ela, olhei no olho dela e falei: Obrigado por ter me ensinado uma forma de existir, assim, e que eu gosto. E também foi um aprendizado gostar disso, né? Porque é difícil olhar no olho da pessoa e fazer um elogio genuíno, agora pensando, né, no que a gente tem falado, porque na minha opinião, o elogio genuíno, ele implica que a gente se doe também naquilo, né? Fale de nós. Mas sabe o que eu tô aqui pensando? Pensei em 2 coisas. Primeiro que a gente vai desaprendendo isso, porque quando a gente é criança a gente consegue fazer. Eu vejo as coisas que o Fefê me fala, ele ainda não desaprendeu, ele ainda não tem essa vergonha que eu já tenho. Pensei que a gente vai perdendo, né, essa espontaneidade, e que quando a gente está apaixonado, a gente faz. É verdade. E depois vai ficando com vergonha, né, se essa paixão migra para um amor, uma relação estável, aí a gente vai ficando com vergonha de novo. Por que será? Por que será? Porque é mais fácil criticar, né? Porque criticar é uma coisa que a gente faz com muito mais facilidade. É como se a gente estabelecesse uma régua e aí a gente deixa de ver aquilo como elogio e passa a ver como um direito da qual não pode ser roubado de nós. E aí a gente não acha que aquilo é uma. Vou usar uma palavra meia, talvez açucarada demais, mas tudo bem. A gente não acha que aquilo é uma dádiva. A gente acha que aquilo é a vida, tem que ser assim. A gente coloca uma régua e cada vez que desce o nível, a gente critica tentando subir. A gente não vê mais como elogio, a gente vê como é assim que as coisas têm que ser. Eu não posso perder direitos. Dá um exemplo. A gente está falando da relação com a mãe, né? Uhum. Acho que a gente estabelece essa régua que necessariamente uma boa mãe tem que fazer tais e tais coisas. Então, no começo, como aquilo é inédito, na hora que a gente vai descobrindo ou sentindo as coisas, a gente elogia. Nossa, obrigado, enfim, qualquer tipo de elogio. A hora que aquilo sai de cena por N motivos, a gente vai lá e vai reclamar, porque a gente não aceita menos. É muito difícil aceitar menos. E a gente não vê mais como algo a ser agradecido ou elogiado. A gente vê como, olha, é assim que tem que ser. Hum, faz muito sentido. Mas aí a gente tá fadada a ser mesquinho também, né? Então, se eu sou essa mãe da história, então eu vou ficar dando menos do que eu posso dar, porque senão essa pessoa vai ficar mal acostumada, né? Esse filho vai ficar mal acostumado. E eu só vou dar pra ele o que eu posso dar de vez em quando, pra ele não achar que eu tenho que dar isso todo dia. Eu discordo que você tire com essa intenção. Com a intenção de lembrar o outro de que aquilo. Não sei se eu discordo, tô confuso. É, como que a gente vai lembrar o outro de que aquilo não é óbvio?
aquilo é um gesto de generosidade que não está no contrato, né? Não, a gente não veio nessa vida com um monte de contratos de que a gente tem que ter amigos que cuidam de nós, pais que cuidam de nós. Isso não está no contrato, porque não existe contrato. Mas eu acho que não dá para você lembrar o outro, né, de que o que você dá não tá no contrato e não é o óbvio. Porque aí você tá dando porque você quer que o outro perceba. E tudo bem, a gente dá muita coisa que a gente quer que o outro perceba, né? A gente se esforça numa relação para que o outro perceba também. Não é o tempo todo, mas muitas vezes a gente faz um esforço a mais para o outro valorizar e etc. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas, por exemplo, vamos pensar, sei lá, você recebeu um elogio porque você está usando um colar muito bonito. Da próxima vez que você vai encontrar essa pessoa que elogiou o seu colar, você pode pensar, essa pessoa, ela gosta de colar, ela repara no colar que eu uso. Então hoje eu vou pôr um outro colar para ela reparar. E aí essa pessoa vai falar assim, nossa, que lindo esse colar que hoje você está usando também. E aí no terceiro encontro você vai usar um outro colar ainda. Onde eu quero chegar é que a gente nem pode fazer as coisas para receber elogio. Porque aí virou parece que uma venda e compra, parece que a gente está falando de capitalismo. Você sai já querendo escutar. Parece que tem uma troca ali, eu vou pôr isso daqui, não porque hoje eu tô com vontade de usar isso, mas senão porque eu quero receber um elogio. E parece que aquele que não faz o elogio tem uma moeda ali que ele só vai dar se aquilo for realmente muito bom. Então eu só vou dizer para minha mãe que hoje a comida dela tá gostosa se hoje for a lasanha espetacular, maravilhosa, que ela só faz uma vez por ano. Se for o arroz e feijão, não vou fazer elogio, por mais gostoso que seja. Eu não sei se eu me fiz explicar, mas assim, às vezes eu tenho a sensação que sem que a gente queira, porque eu acho que ninguém não, mas a gente normalmente não tá nessa coisa mesquinha, né, de ficar retendo ou não um elogio. Mas acho que sem querer a gente entra numa coisa quase que econômica do elogio, sabe? De quem dá e de quem recebe. Ou numa exigência de que tudo seja muito superlativo. Também. Daí não tem teto, tem que sempre. O colar tem que ser sempre mais extravagante, mais bonito para eu elogiar, né? Claro. Porque eu fiquei pensando numa amiga que eu tenho, que eu sempre elogio ela porque ela me faz eu me sentir engraçado. E eu gosto disso, eu gosto de quem eu sou do lado dela. Porque, na verdade, eu não sei se ela falaria isso dela, mas ela é a engraçada. E é como se ela levantasse a bola para quem tá ao lado dela cortar essa bola. Então, eu acho que ela participa disso de uma forma que eu trabalhei com ela, ela é psicóloga também, né? E, e quem tá do lado dela, tudo fica muito divertido, mas não um divertido fútil, paspalhão, mas maduro, mas ao mesmo tempo leve, gostoso. Então eu trabalhei no hospital com ela. Então imagina que era um lugar super, né, pesado, e só que tudo com ela era muito divertido, muito leve. Uhum. E aí, na minha opinião, um elogio mais genuíno, ele precisa de coragem. Porque eu acho que, usando o exemplo dessa minha amiga psicóloga, eu sempre dizia para ela que às vezes eu achava que eu era muito denso nas coisas, de ficar filosofando, e como eu queria me conectar mais com um lugar mais engraçado meu, e como isso é importante para mim. E aí, quando eu fui ter uma conversa com ela para elogiar o quanto era gostoso trabalhar com ela, eu precisei mostrar para ela o porquê eu estava elogiando e por que para mim aquilo era tão importante. Porque eu queria me conectar com um lugar mais da graça em mim. E eu era mais travado, eu era menos espontâneo, eu me fazia de mais sério, ou sei lá, intelectual. Eu achava aquilo, ao mesmo tempo eu me movimentava daquele jeito e achava uma baboseira. E eu falei assim: não, eu não quero, eu quero ser vista como alguém mais divertido. E ela me ajudou tanto nisso, assim, eu acho que ela como se a maneira dela existir fosse uma abertura para eu poder me expressar de maneira mais engraçada, mesmo no hospital, mesmo sendo psicólogo. Então, eu fiquei pensando como eu acho que o elogio ele demanda coragem, porque senão ele fica vazio. E quanto mais eu me revelei das minhas dificuldades, dos meus traumas, e o quanto ela estava me apoiando naquilo e me ajudando a eu caminhar numa direção que eu queria caminhar enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto psicólogo, isso não ia acontecer sem eu falar de mim.
Então, eu acho que um elogio de verdade, ele demanda coragem. Seja se a gente for falar para as nossas mães, igual a gente falou no programa, né? Amigo, até mesmo um palestrante, né? Talvez o elogio tenha mais valor quando a gente está se doando naquele elogio. Uhum. Você me fez pensar agora numa ideia assim que eu queria trazer para o encerramento do programa, do que eu acho que é como, pensando assim no encerramento do programa, numa ideia que eu gostaria que ficasse de tudo que a gente conversou, ou como um dos possíveis caminhos para ir lidando com essa dificuldade do elogio, de estar inteiro no elogio, de estar inteiro no lugar de quem recebe também. Estar inteiro é uma péssima, acho que é uma péssima uma frase, na verdade, porque a gente, raras vezes a gente está inteira, a gente consegue sentir, inclusive, quando a gente está inteiro, porque são, assim, momentos muito pontuais, mas, assim, de estar aberto, né, em fazer e receber um elogio. Você me fez pensar que, assim, se tem uma coisa que está transpassando toda essa história que você está contando, e talvez as que eu contei, é você poder ser você mesmo, né? Um tanto despido dos medos, da vergonha, das fantasias, do que o outro vai pensar, do que você mesmo vai pensar, de quem você é, de quem o outro pensa que você do que você acha que você, de quem você acha que você deveria ser, enfim. A gente tem que estar um pouco despido disso. E eu acho que poder fazer e receber um elogio tem muito a ver com você encontrar uma forma autêntica de existir. E que não é que você encontra uma vez e encontrei e tá lá. Todos os dias, em muitos momentos naquele mesmo dia, você está buscando uma forma de você poder ser você mesmo. Um pouco, cada dia talvez você possa buscar um pouco mais de liberdade dentro de uma possível autenticidade, de, como você está dizendo, de poder falar dos seus medos para a Ivy, de poder dizer do eu que você gostaria de ser, né? Eu gostaria de ser esse psicólogo, assim, valorizado por isso, por aquilo outro, engraçado em outros momentos, aquele palestrante que a pessoa vem e fala que mudou a vida dela, e eu não sei quem eu sou, se eu tô perto, se eu tô longe, aí vem a Ivy, né, despida de querer ser qualquer outra coisa, ou de querer dar para você a visão que você quer de você mesmo, e te diz, nossa, mas você é muito engraçado, que é uma coisa que você não reconhece em você, porque você vê muito nela, você projeta muito nela, Exato. você vê nela e fala, nossa, como eu gostaria de ter, e às vezes a gente já tem. Quantas vezes a gente não faz um elogio para alguém e a outra pessoa te retorna dizendo, mas você também é. O que é lindo, né? E a gente fala, euzinho, né? Euzinho. Exato. Uhum. Então eu acho que tem a ver com ser autêntico, mas assim, sem esse autêntico sem esse autêntico banalizado, né? Ser autêntico, assim, em tudo que isso concerne, que é, né, isso que você está dizendo, na dor de ser quem se é, né? Eu, uma pessoa super tímida, com várias inseguranças, mas também com outras fortalezas, com outros pontos onde naqueles ali sim, ninguém tira farinha. Acho que todo mundo tem os seus pontos esses, né? E acho que quanto mais a gente consegue ficar mais em paz com isso, ou ir buscando pelo menos essa paz, porque ninguém está em paz com quem se é. Ninguém está. Eu não conheço. Tirando, assim, pessoas zen budistas, assim, que já estão na porta da iluminação. O Dalai Lama, isso, escapou do Sansara. Exatamente. Eu não conheço. Né? Nem mais velho, nem mais novo, não conheço. Nem mais rico, nem mais pobre, não conheço. Mas sim, conheço muita gente que está na mesma estrada, que é essa de buscar, conseguir ser autêntico, estar nessa busca, né? E suportar esse esvaziamento que dá muitas vezes, esse vazio entre um salto e outro para uma coisa que você descobriu e outra, aquele vazio que dá e agora, né? Pô, caramba, você deu uma palestra, fodão, né? E aí esse vazio que te dá agora, até o próximo salto que você vai dar para você sentir, nossa, é mesmo, eu fiz tal coisa. Aí você fica nesse limbo um pouco e suportar esse vazio de quem eu sou. Eu sou esse cara que dá uma palestra legal, que muda a vida das pessoas. Eu sou esse cara que fala muito bem, que o cara gostou do PowerPoint que eu fiz.
Enfim, acho que é tudo que eu posso dar neste episódio, minha gente. Eu já queria te elogiar numa coisa, Van. Obrigada, meu amigo. Espero estar à altura. Que sabe que entrar em contato com você, e até pelo programa, né? Pelos episódios, uma coisa em que eu admiro em você é a sua forma de raciocinar, de concatenar as ideias com serenidade, porque eu me acho muito estabanado para falar e para pensar também. E aí te ouvindo, assim, me dá um desejo de pegar um pouquinho da serenidade, da maneira com que você transmite uma certa autoridade da psicologia, do ser humano. E aí, quando eu te escuto, eu me lembro, e tá junto com você me lembra disso, porque eu sou super ansioso e super estabanado. E aí, a hora que a gente tá junto, eu me lembro de ser um pouco mais sereno. Ai, Fê, que lindo! Mas você não é nada estabanado nas nossas conversas, meu amigo. Por sua causa. Eu sou igual a Ivy, que te faz ser mais engraçado. Exatamente. E aí, eu acho que é isso que... por isso que é importante a interconexão, né? Sim, eu ia te dizer isso, que eu acho que nunca é por acaso. A vida é cheia de acasos, mas assim, quando a gente senta para analisar, nunca é por acaso as pessoas com quem a gente se encontra e fica. Né? Amigos, colegas, amores. Ainda mais a gente que vai embora dos lugares, né? O que foi. A gente se encontra e fica. Tem algo ali que faz acontecer, né? Que você, como você está brincando agora, né? Com você eu sou mais organizado nisso daqui, eu fico mais sereno e consigo organizar essa ideia. Uhum. E eu, fazendo um elogio a você também, que estou aqui pensando que, mas sempre pensei isso, que vai soar um pouco ridículo, mas eu vou deixar parecer um pouco ridículo para entrar nisso que a gente está falando. Para ser autêntico, a gente tem que entrar na palhaçada de se mostrar tal qual. Eu me sinto mais inteligente na nossa conversa, porque tem uma abertura que eu sinto em você de que você vai estar aberto para aquilo que eu estou falando, por mais viajandão que seja. E eu gosto como você tem essa liberdade com você mesmo, dentro do seu próprio pensamento, de soltar aquilo e ir para um lado que eu nunca ia imaginar, mas que quando você traz aquilo brilha como ouro. Eu acho lindo, e isso você não faz só comigo. Quando eu vejo um vídeo seu, vejo no seu Instagram, eu vejo alguma coisa que você produziu, é seu, não é uma coisa que acontece no nosso encontro, é um aspecto seu. Que, junto comigo, quando nós estamos juntos, isso me dá um presente, que eu sinto que aí o meu pensamento fica mais... Eu olho para ele e falo, nossa, eu disse isso! Mas eu tenho isso com você também. Quando você faz os cortes no Instagram também. Pois é, nós juntos somos explosivos, meu amigo. Eu acho que isso é importante para todo mundo, assim, ouvir, que a gente não se faz sozinho, né? Eu não acredito que a gente se faça sozinho, a gente se faz com o outro. Então isso, sei lá, é um posicionamento que eu sempre tento me lembrar. E talvez por isso dizer para as pessoas que são importantes na construção de quem nós somos, que elas são importantes, é tão fundamental. Tem toda a razão, meu amigo. Bom, vamos nessa? Vamos nessa, que as pessoas possam disparar por aí elogios sinceros, né? Não como lá no LinkedIn, botar foguinho e meu Deus, você é incrível. Total. Mas se doando, né? Nesse lugar de delas doarem delas mesmas naquilo que do outro impacta e faz parte dessa construção. Bom, meu amigo, muito obrigada por essa conversa de hoje. Para vocês que querem ver mais desse material que a gente ficou citando aqui, eu estou no Instagram como Mundo Interno Psi, e tem também a página mundointerno.com, onde tem textos e outros materiais, episódios antigos, mas também tem no perfil do Instagram. E Fê, como a gente te acha? Lá no Instagram também, em Conversa pra Viagem. Eu estou lá, quem quiser pode mandar mensagem, fica à vontade para se comunicar. Muito obrigada, beijo grande e fiquem bem. Tchau, Fê. Tchau, Van, um beijo para todo mundo.